conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido. E algum espertinho pegou essa informação que foi repetida por tantos anos, ao longo de décadas, gerações, e criou a mentoria. Resolveu vender mesmo os conselhos. Só que aqui, neste canal, meus amigos, eu quero dar um conselho. Não sei se é um bom conselho, me diz você. Eu tenho 5 conselhos, eu quero ler aqui pra você. Eu vou começar de trás pra frente aqui. Eu vou cortar o nome da pessoa, mas eu perguntei a idade e ela me mandou a seguinte pergunta. Olha só, quem me mandou a pergunta tem 38 anos, é uma mulher e ela escreveu assim, ó: Eu sou infeliz, mas tenho medo de mudar. Casada há 12 anos, não é um casamento horrível, mas também não é feliz. Meu casamento não é ruim. Meu marido não me trai, não me bate, não me humilha, mas eu não sou feliz. E isso faz eu me sentir a pior pessoa do mundo, sabe? Tipo, quem eu sou pra reclamar? Só que eu olho pra frente e eu não consigo imaginar 30 anos assim, sem brilho, sem conexão, sem sentir que a gente é parceiro de verdade. Eu tenho medo de jogar fora algo que funciona em busca de algo que talvez não exista. Como você lidou com a sensação de querer mais sem saber se o mais existe? O que acontece aqui, gente? Eu falo aqui nesse canal sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento em geral, e tem vários vídeos aqui no passado que eu falo sobre o meu casamento e como eu era uma pessoa, uma mulher sem autoestima, e eu ganhei autoestima. Ganhei não, né? Eu conquistei a autoestima ao longo do tempo. Então, para dar contexto, né, do porquê que ela tá me fazendo essa pergunta, eu gosto muito de falar sobre relacionamento, gosto muito de falar sobre casamento. E o que acontece? Meu primeiro ano de casamento era um terror, né? Vocês lembram que eu falava pra vocês, né? Eu sempre falei aqui. Meu primeiro ano foi muito difícil e para que os meus próximos anos fossem melhores, eu sabia que eu ia ter que mudar muita postura minha que não estava funcionando dentro do meu casamento e não ia funcionar mesmo, porque eu precisava ganhar autoestima. Eu precisava não ser uma pessoa dependente emocional. Eu descobri que eu era dependente emocional. Tem vários vídeos aqui, tem uma playlist sobre relacionamento que vale muito a pena ver, tá? Eu aconselho, porque assim, como eu sempre falo, eu não sou dona da verdade, mas eu sou uma pessoa que saiu da merda, porque eu saí da merda, porque eu só tinha relacionamento ruim. E eu conquistei um relacionamento muito bom. E aqui, essa parte que ela fala aqui, ó, me pegou muito, gente. Tenho medo de jogar fora algo que funciona em busca de algo que talvez não exista. Eu acho que, assim, tem muitas camadas essa resposta. E se você, de repente, tivesse um conselho diferente do meu, escreve aqui, que a gente quer saber também, né? Qual seria o conselho para essa moça de 38 anos? Eu tenho 5 perguntas aqui. E essa vai ser a primeira de todas. O meu conselho seria que, primeiro, sempre há algo melhor. E o fato de você imaginar que pode ser que não tenha nada melhor, que você vai trocar algo que funciona por algo que talvez não exista, isso é a maior crença de escassez da face da Terra, mesmo porque não está funcionando. Isso que você acabou de falar, que funciona, não é uma verdade. Porque se funcionasse, você estaria bem. Então, assim, não está funcionando. Agora você tem duas opções. Ou você resolve que você vai fazer com que funcione, mas isso não vai depender só de você, né? Vai depender do seu parceiro também. Ou você mete o pé. Meu conselho, e é o conselho que eu dou para todas as pessoas que me rodeiam, para todas as amigas, para os meus mentorados, minhas mentoradas, e foi o conselho que eu me dei há 6 anos atrás. Coloque um prazo. Você precisa ter um prazo para que o seu relacionamento ou acabe de vez, ou ele funcione e deslanche, né? Porque assim, quando você fica com esse dedo do pé, assim, só tocando o talvez, você tá tocando o seu relacionamento. Você tá meio que morna no seu relacionamento. Pode ter certeza absoluta que as coisas não vão funcionar porque você tá meio que deixando de lado. Isso de você sentir que você quer mais é a sua alma gritando por uma coisa melhor.
E é bem comum da gente ver mulheres com muitos anos de casada, né? Você tem 12 anos de casada. É bem comum que a gente comece a ver mulheres com muitos anos de casada começar a pensar assim, porque o relacionamento ele vai esfriando com o passar do tempo. E isso é uma coisa que eu converso muito aqui com meu marido. A gente tem várias conversas desse tipo, porque nós temos 7 anos de casado. E o que eu diria pra você? Coloque um prazo pra terminar. Mas dá um prazo longo, porque enquanto você não terminar, você vai dar o seu melhor. Você vai dar o seu melhor para que esse relacionamento flua. E o seu melhor não é só a pontinha do seu dedão, sabe? Pisando ali para ver o que é que vai rolar. Deixa eu ver aqui. Se vai dar certo, não. Você vai dar um prazo para você dar tudo de si. Dá um prazo de 1 ano, sei lá. Você que tem que saber, tá bom? E você vai dar tudo de si. E o primeiro ponto que você precisa pensar é que a sua comunicação com ele precisa estar tininda. Tininda. E é um clichê, todo mundo fala sobre comunicação, mas é a mais pura verdade. Eu vou dar um conselho pra vocês, que são os que eu uso aqui em casa, e eu usei muito quando aqui era terrível. Aqui já foi muito terrível, gente. Todo sábado, quase todo sábado, eu posto no meu Instagram, meu marido trazendo café da cama, café na cama pra mim. Final de semana ele faz isso. O meu marido, ele é um cara que... Eu vou contar uma historinha rapidinho, uma história pra vocês. Eu tive que fazer a barra da calça, porque eu tenho 1,58 de altura, né? Então eu fui lá no Brás, comprei um monte de roupa, não pode experimentar, um monte de calça jeans, e eu vim com as calças todas pra fazer barra. E eu queria muito usar essa calça no sábado, no jogo que ia ter. E aí fui deixar a calça lá pra arrumar e entrei numa costureira que tinha aqui perto, porque ia ser mais rápido, eu moro aqui na Moca. Aí eu cheguei lá, ficou meio esquisita, a costureira meio esquisita, a galera lá meio esquisito. Sabe quando seu pressentimento já fala... Mas tudo bem. Levei a calça. Aí ela falou pra mim, na terça-feira vai ficar pronto. Putz, terça-feira eu queria usar sábado. Mas tá bom. Beleza, deixei a calça lá. Aí quando chegou na terça-feira eu fui buscar, a calça não... Ela esqueceu da calça. Eu cheguei lá pra pegar, ela falou, putz, eu esqueci, tal, meio grosseira, assim, ela, não, você não consegue vir pegar mais tarde? Aí eu, não, mais tarde não dá. Aí eu, agora eu vou ter que levar a moça. Ah, não, tá bom. Me deu a calça de volta. Eu voltei pra casa, deixei a calça em cima da mesa, falei pro meu marido, putz, cara, você não acredita o que aconteceu. Aí contei pra ele, né, aconteceu isso, tal, a calça, ela esqueceu. E larguei a calça em cima da mesa. A calça já tava marcada, né, porque ela ia apertar. Quando eu cheguei do trabalho, cadê a calça? Meu marido levou pra costureira. Meu marido levou na costureira dele sem eu falar nada, sem eu ter que pedir, sem que eu falasse um A. Ele simplesmente pegou a calça e levou por vontade própria. E aqui em casa tem muito disso. Muito mesmo. Então, eu sei como foi que as coisas chegaram nesse nível. Eu sei tanto que eu desenvolvi uma fórmula, eu desenvolvi um método. E é o método que eu conto para as minhas amigas, para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, minha cunhada, minha mãe. Para quem passar na minha frente quando a gente começa a conversar sobre isso, eu explico mais ou menos ali o que foi que eu fiz. E vou falar para vocês também. O mais importante de tudo é você ter a segurança quando o relacionamento tá ruim, porque isso eu tô falando o nome do meu marido é Lion. Isso eu tô falando de um marido top, de um Lion top, de 6 anos pra frente, curadinho, bom, firme. 6 anos atrás, ele não era esse cara. Meu primeiro ano foi muito difícil, né? Então, o que eu tive que fazer? No meu primeiro ano de casamento, eu tive que ser muito disciplinada com as coisas que eu falava pra ele. Eu sou do seguinte pensamento: quando a gente toma uma decisão, essa decisão ela precisa ser comunicada, porque nós temos o péssimo hábito de achar que as pessoas precisam adivinhar os nossos pensamentos e as pessoas não vão, tá? Adivinhar. Essa decisão ela precisa ser comunicada. O seu marido precisa ouvir, ou a sua esposa precisa ouvir, seu cônjuge precisa ouvir. Você precisa se garantir que ele entendeu o que é exatamente que você quer dele ou dela. Uma vez que ele entendeu, a sua palavra ela não pode fazer curva. O que você decidiu e determinou que ia ser feito ali
precisa ser feito. Se você falou assim, ó, é o seguinte, vou dar um exemplo prático. Aqui tem um mouse, tá? Tá aqui. Você quer que ele tire o mouse daqui. Ó, você vê. Você quer que ele tire o mouse daqui. Vamos supor que esse mouse é o lixo, tá? Foi até um papo que eu tive com uma amiga esse final de semana. Foi fazer um negócio de colágeno na cara. O papo foi esse. Você quer que ele tire o lixo daqui. Você já comunicou pra ele que você quer que ele tire o lixo todas as vezes? Não só essa vez, mas todas as vezes? Você já comunicou que o lixo é obrigação dele? Ou você acha que é uma coisa esporádica? Que você vai falar de vez em quando ele joga ou não? O seu marido precisa ter um hábito. Então, se de repente você coloca lá assim, ó, esse lixo ele é seu. Você vai levar todos os dias. Eu vou deixar ele preparado aqui pra você. Tá na porta da porta, tá na porta. E você vai descer com o lixo. Se ele não tirar o lixo, você precisa saber comunicar novamente que você quer que ele tire o lixo. E você não pode tirar. Se você resolver que você vai pegar o abençoado do lixo e você vai tirar, sabe o que vai acontecer? Sua palavra fez curva. Você tinha pedido pra ele fazer. Você quer que ele faça. Ele tem que fazer. Qual é a consequência se ele não fizer? O lixo vai continuar ali. Ah, mas, putz, vai ser difícil, porque vai ficar fedendo, vai ficar fedendo. Vai ficar fedendo. Vai ficar fedendo pra você, na sua casa, só que também é a casa dele. Vai ficar fedendo para as duas partes. E quando você perceber que ele realmente não tirou, você precisa comunicar novamente de uma forma segura, mas sem ficar esbravejando. E esse que é o problema. É nisso que a mulherada às vezes peca, porque dá um sermãozão. O que tem que fazer? Tudo. E pega o abençoado do lixo e tira. Então tá aí um conselho para que você comece a dar tarefas para ele, comunicar que você precisa, comunicar o que você quer, de uma forma leve, de uma forma que ele te compreenda e de uma forma firme, e sair do controle da situação. Vai ser ruim no começo? Vai. Aqui em casa também foi muito ruim. Quando eu queria que meu marido lavasse a louça, ele passou aí um aninho lavando a louça toda engordurada. É a vida. Eu tinha um problema com isso? Eu tinha, porque a louça era minha, né? Eu também usava. Mas eu dei um comando aqui em casa. Você vai lavar a louça. Mesmo que ele lavasse ruim. Mesmo que ele não lavasse do meu jeito. Mesmo que pra mim não estivesse bom. É o que ele pode oferecer. Ele tá começando, ele tá engatinhando no processo de pegar a comunicação e fazer o que eu quero. Então, no começo ele não queria, ele esbravejava, ele não gostava, lavava ruim. Mas as coisas foram dando jeito. E hoje em dia eu mal lavo a minha louça aqui em casa. Hoje em dia, na hora que eu chego, tá tudo lá lavado. Por livre e espontânea vontade dele. Ele que quis fazer isso. Entende? Agora o fato de você falar aqui, ó, meu marido, meu casamento não é ruim, meu marido não me trai, meu marido não me bate, meu marido não me humilha, mas eu não sou feliz. O fato dele não te bater, não te trair e não te humilhar, assim, é o básico. Isso é o básico. Eu acho que você tá certa de querer mais que isso. E eu acho que é um pensamento muito escasso. Você pensar que por ele fazer essas coisas, ele é um bom marido. Porque isso é o básico de um relacionamento. Se ele te bater, se ele te humilhar, a gente já tá falando de uma outra coisa. Não é mais só sobre retirar o lixo. A gente tá falando de uma coisa muito séria. Então, isso é o básico. Você quer uma coisa melhor. Essa sensação é boa, você ter a sua alma começar a falar mais alto. Mas é importante que você saiba que você merece coisa melhor. E que o casamento, você tá 12 anos casada, 12 anos lá pra trás, vocês eram de uma outra forma. De repente, você começa a voar.
o seu marido ele precisa te acompanhar, ou o seu marido começa a voar. Se de repente um não acompanha o outro, se você voa muito, você vira um jato e vai com Deus, vocês vão ficar muito diferentes e vai faltar conexão mesmo. Não tem como ter conexão. É mais ou menos quando você tá com o seu celular 5G aí e você entra lá na garagem do prédio, ou você entra num elevador. A conexão perde. Por quê? Porque tá muito longe o sinal. Você tá muito longe dele, tá muito afastada. E aí vocês precisam se reconectar. Como é que vocês podem fazer isso? Tendo tempo de qualidade juntos. Vocês precisam conversar mais olhando nos olhos. Vocês precisam desligar a TV. Isso é uma coisa que eu converso muito com meu marido aqui em casa. A televisão e os velhos hábitos é um problema. Aqui eu fiquei pensando, não sei se ela tem filhos, não falou, né? Só falou que olha pra frente e não consegue imaginar 30 anos assim, sem brilho, sem conexão. Eu também não conseguiria no teu lugar, porque ninguém tem que viver assim. O relacionamento, ele é pra dar frutos. O relacionamento, ele precisa sim ser bom. E você não tá querendo muito de querer coisa melhor, de querer ser feliz, porque ninguém na face da Terra foi criado para ser infeliz. Aqui é um canal de desenvolvimento pessoal, acima de tudo. Então, quando a gente percebe que as coisas não estão indo para o caminho que a gente gosta, a gente precisa sentar, respirar e entender a verdade. Se olhar com verdade. O quanto eu estou disposta ou disposto a fazer com que o meu relacionamento dê certo. Porque se você tiver na disposição, faz isso que eu te falei. Dá um prazo, mete marcha. Você vai fazer tudo isso que eu tô te falando. Você vai desligar a televisão, você vai melhorar a tua comunicação com ele ou com ela, você vai melhorar. Você vai exigir mais tempo de qualidade, porque isso é essencial que vocês tenham olho no olho, que vocês conversem. E você precisa comunicar o que é que você quer, porque nenhuma mulher consegue ficar com um homem que não admira. Você olha lá pro seu cônjuge, teu marido, teu parceiro, qualquer. Teu parceiro, tua parceira, você olha e você fala, cara, eu não admiro mais essa pessoa. Eu não admiro porque ele tá gordo. Eu não admiro porque ele não me trata bem, né? Que foi o caso aqui. Eu não admiro ele porque ele também não me admira. Ele não me deseja, ele não me toca, não me olha. E aí, você vai precisar olhar pra dentro de você e também imaginar que parte de você que também não está fazendo coisas pra se tornar admirável. Que parte de você que também vai precisar se melhorar para que você se torne alguém mais admirável. E aí, meus amigos e minhas amigas, que começa é um mergulho dentro. É um mergulho dentro. Tem outras perguntas aqui que estão muito legais também, são 5 que eu recebi. E que falam mais sobre autoconfiança, sobre autoestima. E vai entrar o treino nas outras perguntas. Vai entrar o treino em tudo. Mas aqui também vai entrar. E não é só sobre a banha, sabe? Não é só sobre estética, beleza. É sobre você ser forte, sabe? Uma mulher power mesmo. Aquela mulher que fala: caraca, meu, aquela bicha ali é foda. E você vai perceber que se você não precisa nem fazer só musculação, você pode fazer qualquer outra coisa na sua vida. Mas o esporte em si e a boa alimentação, isso te traz uma força de mulher, uma energia, sabe? Principalmente para quando você for conversar com o seu marido, você conseguir ser firme no que você quer. Ó, o lixo tá aqui. Não tirou, tudo bem, você vai ser firme de novo, comunicando. Ó, o lixo tá aqui. Nossa, Bruna, mas eu teve que ter muita paciência. Gata, você quer arrumar? Você quer arrumar? Você vai ter que ter paciência. Sabe por quê? Porque você, meu amor, alecrim dourado, você linda.
Você também não é perfeito. Você também vai ter que arrumar coisas dentro de você. Então você vai arrumar um monte de coisa e ele também vai arrumar um monte de coisa e você vai precisar ter forças para encarar dentro de você as coisas que você quer arrumar. Você vai ter que ter força para você olhar para dentro de você com verdade. E aí você começa a arrumar os pipinaiada, tudo que tem dentro de você. Você vai perceber que você tá com crença de escassez. Você vai perceber que a sua autoestima tá super baixa, porque você até tem medo de querer algo melhor, só porque ele não te bate, só porque ele não te humilha, mas isso é o básico, tá? Não esquece disso que eu tô te falando. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui pra comentar. Ela olha pra frente, sem brilho, sem conexão, e é isso. Ela tem medo de jogar fora. É isso. Como é que você lidou com a sensação de querer mais, sem saber se o mais existe? Eu sabia que o mais existia. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like e deixa também um comentário. Me fala se você tá gostando ou não e encaminha esse vídeo pra quem você sabe que pode ajudar. Por quê? Porque desde que eu saí lá da perifa e vim ganhar a vida aqui no mundão, da aula e tal, eu já vim olhando pra outras pessoas que tinham vidas melhores que a minha e que tinham relacionamentos muito bons, né? Porque eu era solteira quando eu vim morar aqui. E eu conheci pessoas no meio do caminho que tinham um relacionamento muito bons. Não eram relacionamentos perfeitos, nunca serão e nunca vão ser. O meu também não é perfeito. Mas eu olhava pra vida daquelas pessoas, daquelas mulheres, e eu pensava, eu quero ter uma vida como a dela, parecida. Isso não é inveja. Já falei isso em outros vídeos. Tem um vídeo aqui sobre inveja que explica. O conceito de inveja não é você olhar pra vida da pessoa e falar, eu quero ter igual. O conceito de inveja, segundo Santo Agostinho, que foi o cara que criou os conceitos dos 7 pecados capitais. O conceito de inveja é quando você olha pra vida da pessoa e você se entristece, porque a pessoa, ela é bem, ela tá bem, tá na vida boa, tá feliz. E no meu caso, eu não me entristecia, eu olhava e pensava, eu quero isso. E aí eu modelava. Olhava pra vida de algumas alunas minhas, eu tinha intimidade com elas, né? Bem de pertinho, assim. Eu pensava, cara, aí, ó, essa vida é legal, esse marido é legal, essa pessoa é legal, eles vivem bem. E aí eu comecei a escrever tudo o que eu queria em um homem, porque eu sabia que dava, então eu sempre soube que o mais existia dentro de mim, porque eu via outras pessoas podendo, por que que eu não posso? Era o que eu pensava, eu não sou uma pessoa que olha pra vida das pessoas e pensa, não, fulano é assim porque o fulano é sortudo, eu penso, fulano é assim porque fulano conquistou. O que que fulano fez pra conquistar? Eu vou também. O que que ele fez? Que curso ele fez? Que, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou muito perceptiva, então eu vou pegando a energia da pessoa. Eu vi as minhas alunas como elas eram com seus maridos e por que que seus maridos eram como eram. Elas eram legais, elas eram leves, sabe? Elas eram mulheres que davam risada com seus maridos, se divertiam. Eles faziam várias coisas legais, eles namoravam, eles passeavam, eles tinham uma vida muito legal. E elas eram muito legais, sabe? Mulher leve, despojada, não aquela mulher que reclama de tudo, que é briguenta, nananã, que é ciumenta, que faz questão de tudo, que nunca admite que tá errada. Elas não eram assim. Elas eram mulheres que quando elas batiam o pé o que queriam, mas quando elas estavam de boa, tava de boa. Seus maridos também eram bem tranquilos e elas eram fortes. Mulheres aqui, ó, com uma autoestima boa, alta, que você via aqui, tipo assim, você bate o olho e você fala, caramba, eu percebo ali, entendeu? Ela ali que tá no comando, mas era um casal que ao mesmo tempo os dois estavam juntos. Sabe? Não sei explicar muito bem, mas é uma energia mesmo que rola da autoestima delas. Eu percebi essa energia que elas tinham, eu captava. E eu comecei a modelar. Eu quero ser igual. Então aqui em casa eu também sou assim. Eu e meu marido, a gente vive brincando. É muito legal. Muito legal ser casada com ele. E eu tenho certeza que é muito legal ser casado comigo, porque eu sou essa pessoa que brinco, me divirto, falo groselha, eu fico cantando Michael Jackson pela casa e falando um monte de groselha. É divertido. Eu brinco, não sou uma pessoa que tá ranzinza, brava o tempo todo. Não faz parte de mim, de quem eu sou. Eu sou leve. Eu faço questão de ser alegre. Se eu percebo que tem uma coisa me incomodando, eu avalio em mim, o que tá rolando, deixa eu perceber. Se eu tô de loucura ou não, se vale a pena eu
ferrar numa briga aqui, se precisar. E hoje em dia não precisa mais. Tem anos que nós não brigamos. Anos. No começo, sim, precisava. E era... Ele precisava de força, de punho, e eu tinha. Tive que ser. E agora ele não precisa mais, e eu também não. Então é bem tranquilo, é bem leve. Então, eu sempre soube que o mais existe para tudo. Se tem pessoas que conseguiram, por que que eu não posso conseguir? Eu posso também. Eu vou. O que que a pessoa fez? Eu vou fazer também. Se ela me der um conselho, se o conselho fosse bom, se dava, né? Eu não sei qual que vai ser o nome desse quadro. Eu queria que vocês me dessem uma sugestão. Eu pensei em Pitacos de Bruna. Eu pensei em Me Dê um Conselho. Eu pensei em algo como, sei lá, me ajuda aí, vê se você tem alguma ideia aí de como pode ser o nosso quadro, o nome desse quadro que eu vou colocar aqui no canal, onde eu vou pedir para que vocês me enviem as perguntas de vocês para que eu dê um conselho. Pode ser sobre qualquer coisa da vida. E para isso, para que fique um pouco menos exposto, eu vou deixar o e-mail aqui do canal, brru@hotmail.com. Porque às vezes eu peço para mandar lá no Instagram e pode acontecer como aconteceu dessa vez. Faz muito tempo que eu fiz esse pedido. Sei lá, tem, sei lá, uns 2 anos. E as perguntas, elas foram chegando pouco a pouco, até que completaram essas 5 perguntas. Mas eu tenho certeza que se fosse por e-mail, seria um pouquinho mais fácil por conta da exposição, né? Porque lá no Instagram eu vejo sua cara, eu sei quem você é, e às vezes fica um pouco desconfortável. Por isso eu quero deixar aqui o e-mail para você poder fazer a sua pergunta e me pedir um conselho. Mas lembrando que eu não sou a dona da verdade. E se o conselho fosse bom, não seria de graça. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa pergunta. Tem mais 4 para responder. E eu vou criar o quadro no canal, né? Me dá aí seu pitaco. Me dá teu conselho. Qual seria o nome mais apropriado para esse quadro aqui no canal? E me manda também a sua pergunta para eu dar o meu pitaco na sua vida. E a gente vai dando os pitacos aqui, sempre com muito respeito, né? E sempre lembrando que a nossa opinião não é a única certa do universo. E que é de acordo com a minha vida, com as minhas experiências, assim como vai ser de acordo com a sua. E o que eu tenho feito tem dado certo. E quando eu peço para as pessoas aplicarem, também dá. Então, tenta aí de alguma forma aplicar isso na sua vida. Adapta para a tua realidade, né? Não segue 100%, não. Avalia. Escuta o que eu tô falando, vê se vale a pena, avalia. Testa. Aí você adapta aqui, adapta ali, aí você vê, isso aqui que ela falou é bom pra mim, isso aqui não dá certo. Aí você vai adaptando da melhor forma, tá bom? Então é isso, meus amigos, muito obrigada e até o próximo vídeo com a próxima pergunta.